pega a nossa plataforma e a gente usa a nossa plataforma como o lugar onde o RH vai fazer toda a informação do funcionário que ele precisa. Mas a gente entende que a proposta de valor é tão boa para o estabelecimento, para o funcionário e para o empregador, o negócio para de pé. E aí não é à toa que a gente está crescendo 3, 4 vezes ao ano. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Adcast. Eu sou a Camila Ribeiro e ao meu lado está Pedro Lipkin, meu parceiro nesta jornada. Olá, pessoal! Fala, Camis! Chegamos na reta final de mais um ano e de mais uma temporada do Adcast, sempre na missão de descomplicar os temas do mercado e trazer as inovações e as tendências em meios de pagamento. E qual é a pauta de hoje, Cami? Bom, antes de anunciar a pauta, eu vou deixar uma dica que já é um spoiler. Ouçam o episódio 38 do Adcast. Nele falamos sobre o PAT com a Jéssica, a presidente da ABBT, Associação Brasileira de Benefícios do Trabalhador. O episódio 38 tem tudo a ver com o episódio de hoje. Isso porque vamos falar de benefícios flexíveis, eles que têm se tornado uma plataforma parceira do RH na gestão de pessoas e de despesas, além de oferecer benefícios para o colaborador. Inclusive, Cami, para estarmos todos na mesma página, vale reforçar um pouco sobre o contexto e o histórico de benefícios aqui no Brasil. Os tradicionais Vale Alimentação, o VA, e o Vale Refeição, o VR, surgiram nos Estados Unidos e chegaram no nosso país em 1976. Através de um programa federal visando a promoção e melhoria da situação nutricional e da saúde dos trabalhadores. Em mais de 4 décadas, o setor amadureceu muito e ganhou diversas ramificações e continua se reinventando em curtos espaços de tempo. E podemos com certeza falar que essas mudanças são atrativas tanto para as empresas como para os colaboradores. É isso mesmo, Pedro. E falando nas inovações, a Flash Benefícios é um exemplo de empresa que surgiu em uma janela de oportunidade. Como eles mesmos dizem, liberdade é ter tudo em um flash. E para falar deste assunto, e em ritmo de Copa do Mundo, temos o prazer de conversar com um craque do time Flash. Rafael Maia é Chief Revenue Officer na Flash. Ele já passou por diversas empresas e no cargo atual vem ajudando no crescimento exponencial do time de vendas. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, olá pessoal, obrigado pelo convite, espero poder ajudar um pouco, trazer um pouquinho desse mercado para vocês. Muito bem-vindo, Rafael. Esse é um mercado que está bombando agora, né? E está indo muito na linha também das mudanças do consumidor, né? O consumidor brasileiro está aprendendo que ele pode ter mais liberdade, que ele quer ter mais flexibilidade, não à toa. Aqui a frase, né? Liberdade é ter tudo em um flash, né? A grande palavra aqui é liberdade. Conta um pouquinho pra gente qual é a grande diferença, né, dos tradicionais VA e VR para esses benefícios flexíveis e também como isso foi possível, né? Como foi possível chegar até aqui. Pensando um pouco, acho que vale a pena a gente falar um pouco do mercado, né, para explicar como que chegou no benefício flexível. O mercado de benefício no Brasil ele existe há 46 anos. Ele começou num cenário onde você tinha um Brasil muito industrial, e aí você tinha um público muito mais operacional e você tinha problemas de acidentes de trabalho acontecendo em fábricas, né? O Brasil fabril há 46 anos. E é um cenário que ele estava muito travado nos últimos 46 anos, é parecido até com o cenário que a gente via dos bancos há 15 anos no Brasil. E o que acontece é que, desde 2011, com a interoperabilidade da maquininha de cartão, já era possível você ter um benefício flexível. Só que não era interesse nenhum dos participantes desse mercado, dos players. O que aconteceu foi que há quase 5 anos, o Pedro, que é um dos fundadores da Flash, advogado de formação, ele teve um problema com o fornecedor de Vale Refeição e Vale Alimentação da empresa que ele trabalhava, e ele viu que diversos funcionários vendiam o benefício deles. Ele falou, alguma coisa está errada nesse mercado, porque as pessoas vendem R$100 por 80. Ela vai na banca de jornal lá na frente, ela deixa R$1.000 de vale-refeição para colocar R$800 no bolso, né? Alguma coisa está errada, e como bom advogado, ele decidiu que ele ia ler a lei. E aí, quando ele leu o PAT, ele viu que o que estava escrito no PAT era muito diferente do que era oferecido de benefício. Então, tecnologicamente falando, já poderiam existir benefícios flexíveis no Brasil desde 2011. Mas o Pedro enxergou que o que era oferecido para o consumidor final não era a melhor solução. Ele convidou o Gui Lani, que é um dos nossos fundadores e também responsável pelo time de tecnologia, que já era CTO de uma outra empresa na época, e o Ricardo, amigo de infância deles, que era um consultor, estava querendo sair do mundo de consultoria e abrir uma empresa. Ele convidou os dois para começarem com essa ideia da Flash.
Faz 3 anos e meio a Flash está no mercado. E o benefício flexível, aí falando um pouco do que é o benefício flexível, para mim é um negócio que ele é tão simples que ele é genial. Que é você ir numa praça de alimentação, não sei quantas vezes você já passou por isso, e você não precisa ficar procurando qual que é o restaurante que aceita o seu VR. O benefício flexível é um cartão que ele tem uma rede aberta, e no momento em que você vai no restaurante e você passa o cartão reconhece que aquilo é um restaurante, e se você tem um vale-refeição, ele vai debitar o seu saldo do vale-refeição. Então, para o consumidor, qualquer restaurante que aceita cartão, aceita Flash. Então, você começa do dia 1 a ter mais de 4 milhões de estabelecimentos no Brasil que aceitam o produto. Para o empregador, é melhor ainda, porque você não precisa, o RH não precisa ficar administrando o benefício do funcionário. E para o restaurante, ainda melhor, porque o benefício de rede fechada, tem restaurante que paga 12%, 14%, 15% de taxa para o fornecedor de VR. E ele já tem uma negociação hoje com a bandeira. No caso da Flash, nossa bandeira é Mastercard. É a mesma taxa. É a taxa que ele paga hoje. Então, assim, o restaurante não é penalizado, o consumidor ele pode escolher, então por isso que a gente fala muito em liberdade, né? Ele pode escolher o seu benefício, e o RH ele tem um produto que, sem nenhum custo adicional, ele dá uma experiência muito melhor para o funcionário dele. Eu tenho um amigo que fala que é a mesma coisa que você comprar um carro popular e levar uma SUV. É o mesmo preço, só que você tem um benefício muito maior. Legal. E a gente pode dizer quase que, pelo que você contou do histórico e do como está hoje, né, o mercado, parece que essa parte de benefícios era a última fronteira, né, de abertura que precisava acontecer para poder ter realmente o consumidor como maior beneficiário, de fato, né, e não só quem está fazendo o dono do arranjo, digamos assim, né. Então, essa é interessante porque assim, a gente vê muito, como você contou o caso do tiqueteiro, né, que eu comumente chamado o cara da banca de jornal que vende isso. É difícil você ver que, na verdade, o benefício, né, a contabilidade desse benefício não estava sendo devidamente apropriada pelo consumidor. Acho que é o principal ponto. Exatamente. E aí, um comentário que você... Eu acho que aí começam as dúvidas, né? Porque até então estávamos todos habituados, né, ao VR e ao VA, que saímos do papel, fomos para o cartão, etc. E você comentou, e imagino que para você romper essa barreira, como toda inovação para romper a barreira junto às empresas, é muito diálogo, né? Tem que apresentar, são muitos questionamentos a serem respondidos, e para que eles passem isso aos colaboradores também. E eu imagino que quem está ouvindo agora fala, tá, legal. O Rafael acabou de mencionar que a hora que ele identifica que você está pagando num restaurante, ele vai debitar do seu saldo de refeição. Como que funciona isso? Porque o benefício flexível tem alimentação, refeição, saúde, mobilidade, educação, diversas categorias. Como que funciona? É Mastercard, legal, é um bandeirado muito amplo. Mas na hora de fazer o crédito, digamos que a minha empresa, né, a DIC, a gente tem a Flash. E aí, bacana, eu tenho lá R$500 por mês de VA. Ou de VR, não sei exatamente. Explica pra gente como que é essa divisão e se, por exemplo, eu opto, na hora que eu estou assinando o meu contrato, você quer o VA, o VR, o nosso é flexível. Até onde vai essa flexibilidade? Ela já é pré-determinada pela empresa, eu estou te dando flexível, porém, né, existe um range ali, ou é aberto a tudo? Conta pra gente. Legal. É interessante você perguntar isso. Vale a pena até falar um pouco. Quando a gente fala de benefício flexível, parece que você pode comprar qualquer coisa com benefício, né? Tio Ben já falava que você tem que ter responsabilidade, né? Com poder tem que ter responsabilidade. Eu acho que com liberdade você tem que ter responsabilidade também. No Brasil, hoje, existem categorias que são regulamentadas como benefícios. Então, vale refeição, vale alimentação, cultura, bem-estar, saúde, educação e mobilidade são categorias já regulamentadas. Quando a empresa lança o produto, a primeira coisa que a gente faz é olhar a negociação sindical. Até porque pela reforma trabalhista que aconteceu, as negociações sindicais elas se sobrepõem à CLT. Então, você tem que entender naquele sindicato quais são as regras e quais são as obrigatoriedades ali. Para tudo que é obrigatório, dentro do nosso cartão, a gente tem tipos diferentes de benefícios. Então, primeiro tem benefícios que são exclusivos. Então, se a negociação sindical ela fala que o vale-refeição dos funcionários da DIC é R$500 e esse vale-refeição ele é só para restaurante, ele não pode ser utilizado num mercado, por exemplo, a gente consegue para cada cliente, a gente consegue garantir que aquele valor ele vai ser exclusivo para um restaurante. Mas se a empresa, por decisão da empresa, dá R$800 para os funcionários, ela pode, se ela quiser,
deixar que os R$300 excedentes, os funcionários eles possam usar em outras categorias também. Então, cada contratante vai montar a política de benefícios que é segura para eles. Inclusive, a Flash, desde o começo, a Flash ela tem a licença do PAT. Então, o Programa de Alimentação do Trabalhador, o primeiro passo da Flash foi ter um produto que já era adequado ao PAT há 3 anos e meio. O que acontece, a gente está falando muito de benefício flexível, é porque entrou em discussão em janeiro do ano passado, mas é um mercado que ele é super regulado. Então, eu costumo falar com quem eu conheço que trabalha em fintech, que fala que é muito difícil o mercado de fintech. A gente é regulado pelo Banco Central, pelo Ministério da Economia e pelo Ministério do Trabalho. Então, a gente é regulado por outros órgãos também, não só o Banco Central, e a gente reporta informação para eles. Então, assim, é um produto que parece muito simples, parece, benefício flexível eu posso usar em todo lugar. Não, a gente respeita a lei e a gente respeita o que é obrigatório, porque no final de tudo só faz sentido você oferecer um benefício flexível se ele pudesse ser flexível para todo mundo, mas respeitando o que existe de lei. Perfeito. Bom, então aí eu acho que você já respondeu metade das dúvidas, e onde pega a principal do flexível aí é a bandeira. Porque você amplia, né? Você não tem que... Eu particularmente, quando eu vou fazer compras em aplicativo, né? Poxa, a gente tem que saber, como você falou, tem liberdade, tem poder, mas tem que saber otimizar aquele benefício. Eu vou filtrar os restaurantes, eu já coloco lá, pagamento com vale-refeição e seleciono qual que é o meu. Neste caso, qualquer restaurante que aceite Mastercard, eu posso comprar. É aí que a gente fala em flexibilidade desde o início com a Flash, né? Porque você não se limita a um arranjo, né? É muito comum que você fala assim, não, mas este eu não aceito, eu aceito aquele, o outro ou outro, na parte do VR. É aí que traz uma amplitude muito grande, certo? Isso. E aí você tem até outras práticas no mercado, né? Acho que mobilidade é mais conhecido no Brasil, mas tem muito posto de gasolina que se você for pagar com um cartão de vale combustível, o posto fala, não, então 1 litro da gasolina está mais caro para você. Para mim é isso que mostra o benefício é bom para todo mundo. É bom para o varejista que passa na Mastercard, ele já tem uma negociação com a Mastercard, ele já foi programado para isso. Imagina aqui na Vila Olímpia, quantos restaurantes obrigatoriamente têm que aceitar todos os fornecedores de vale-refeição, mesmo que seja 10%, 12%, 14%. E na prática, e é muito do motivo da lei que começou a consulta pública em janeiro do ano passado. Em janeiro do ano passado, houve uma consulta pública, né, do Ministério da Economia, vocês já falaram até no Adcast sobre isso, onde foi provado que, na prática, quem pagava por essa taxa alta era o funcionário da empresa. Porque a hora que um restaurante paga 12% na taxa, um restaurante por quilo, e metade dos clientes dele pagam com vale-refeição, ele tem que aumentar o preço da comida. Então, o benefício que, teoricamente, deveria ser para o trabalhador se alimentar, quem pagava mais por essa comida e por essa rede fechada era o funcionário da empresa. Então, essa consulta pública começou no ano passado. Em novembro do ano passado, foi oficializada a proibição do desconto negativo ou rebate, oficializado que o pagamento tem que ser pré-pago, ele não pode ter prazo de pagamento, e agora, em setembro desse ano, foi publicado no Diário Oficial. Então, se tornou efetivamente uma regra, e a partir de maio do ano que vem é proibido explicitamente a prática tanto de rebate quanto de prazo de pagamento. Legal. Agora, só para finalizar essa dúvida aqui, que eu acho que é uma dúvida bastante minha e eu estou trazendo aqui para a mesa, legal, você comentou que na hora de fazer a contratação você fala, então, olha, a DIC, você faz, são os 500 para refeição, e aí a DIC fala, poxa, quero dar mais 300, e aí você fala, eu tenho todas essas categorias, saúde, mobilidade, educação, home office e cultura. É possível, a hora que fala assim, a DIC fala, 300 para qualquer um destes. Você customiza para que esses 300 a mais seja para qualquer uma dessas outras categorias, ou deve-se optar por uma, duas, ou lá no meio do caminho pode mudar isso em contrato? Como que funciona? Então, tudo depende da maneira que a DIC quiser colocar. Existe uma categoria que chama multibenefícios, onde o funcionário ele pode escolher qual das categorias ele coloca dentro das categorias reguladas por lei. Então, sempre lembrando isso, né? São categorias que existe um benefício fiscal para o funcionário e para o empregador para oferecer ela. Então, assim, respeitando isso. Mas o que eu acho legal quando a gente fala disso é, por exemplo, Vale Cultura. O Vale Cultura era uma categoria que estava praticamente sumindo no Brasil. Porque é muito difícil, e uma das regras quando você fala de benefício é o empregador conseguir comprovar que o funcionário está utilizando na categoria correta. E o Vale Cultura, você pode usar para teatro, você pode usar para livraria, você pode usar para cinema, você pode usar até para streaming.
E como a gente usa o cartão e o funcionário vai e passa o cartão, a Flash consegue certificar para o empregador, no caso de uma fiscalização, que o funcionário usou aquela categoria no estabelecimento adequado e ele conseguiu oferecer cultura para o seu funcionário. Quando eu trabalhei em empresa de bem de consumo, eu tinha que ir no RH comprar vale de cinema. E ainda tinha que ler a letra miúda, porque provavelmente não valia nos melhores dias, nos melhores horários. Eu tinha que ir numa quarta-feira, no meio da tarde, para conseguir usar o meu vale de cinema, mas era assim que funcionava. E era esse o produto. Então, a experiência para o usuário ficou muito mais fácil, não só para o funcionário, mas também para o empregador. Sim, no momento, numa auditoria, por exemplo, você consegue tirar um relatório, vai lá pelos MCCs, vai te mostrar, olha, realmente utilizou sim ou não no estabelecimento correto. Que bacana, muito bom. Vou pegar 2 ganchos aqui do que você falou. Acho que o primeiro, como é um mercado muito regulado, ele era interessante, né? Imagino que sempre que você tem uma oportunidade de mercado assim, o fato de ter uma barreira, alguma coisa assim, torna-se um desafio bom de fazer. Mas, tendo 3 reguladores, né, no mercado, quais foram os principais desafios para vocês em 3 anos e meio de história? Então, eu acho que é difícil a gente falar assim, quais foram os principais desafios, porque é um mercado que ainda está em constante evolução, né? E acho que a tecnologia, ela sempre vai à frente do que é regulado, né? Primeiro você cria a tecnologia e depois você regula. Então, assim, essa atualização, para mim, foi um desafio, mas foi um desafio porque tinha que evoluir, né? Então, se você for pensar que antes dessa atualização, a atualização anterior ao PAT, se não me engano, é de 2003 ou 2004, e ela formalizava que o voucher de papel podia virar um cartão. Essa era a última atualização que a gente tinha do produto. E desde 2011, com a interoperabilidade, o benefício flexível já era, tecnologicamente, já era uma possibilidade. E acho que com o movimento de entrada de empresas no mercado e oferecendo esse tipo de benefício de arranjo aberto, houve uma formalização do mercado, houve também um estudo do que estava sendo feito no mercado para adequar as regras e o programa de alimentação do trabalhador. Então, assim, falando em desafio, acho que o desafio é o desafio do Brasil, né? Assim, constantemente você tem que entender a lei, constantemente você tem que falar com o órgão regulador. Quando você vai falar em Brasília, então, o Pedro, que é quem teve a ideia da Flash, e o Ademar, que hoje é nosso CFO responsável por estratégia, eles vão constantemente para Brasília falar e entender o que está acontecendo. Então, assim, acho que o desafio que tem como todo mercado regulado, é entender o que os órgãos que regulam esse mercado pensam, como que eles entendem o mercado e como que a gente pode mostrar para eles que o benefício é melhor para o funcionário ou para o trabalhador brasileiro, né? A gente está falando de benefícios, pelo menos 1/4 da população do Brasil recebe benefício hoje. E aproveitando, né, o outro gancho que você deu, você falou, quem paga é o estabelecimento, né? Desculpa, quem paga é o funcionário, né? E acaba que o estabelecimento aumenta o valor da refeição por causa disso, por exemplo. Há um tempo, antes da pandemia e tal, aqui na Vila Olímpia, né, a dia que está na Vila Olímpia, a gente via, né, vários restaurantes com cartazinho falando, não vamos aceitar, não sei o que, evite, porque a taxa é absurda, né? A taxa era absurda, logo isso era atrativo. Agora, quando você está falando que você está jogando a taxa lá para baixo, como isso se torna atrativo para você como negócio? Pedro, eu acho que o grande ponto é você já começar com essa taxa baixa, né? Então, assim, desde o dia 1 da Flash, a gente já sabia que a nossa proposta de valor ela estava baseada nessa taxa mais baixa. E a Flash, ela cresceu e tudo que ela planejou foi olhando para essa taxa como fonte de receita. E aí, traçando paralelo até dos bancos, eu acho que foi a mesma coisa quando você fala em banco digital. Hoje você tem um monte de banco digital que desde o dia 1 eles tiveram uma proposta de entrar no mercado ser uma agência. Isso é um custo para a operação. Em troca, não cobra taxa dos correntistas. Para a gente é a mesma coisa. A gente, desde o dia 1, a gente entendeu que para entrar nesse mercado, a gente tinha que fazer o ovo ficar de pé, com uma taxa que é muito menos agressiva do que já tinha no mercado. Mas a gente entende que a proposta de valor é tão boa para o estabelecimento, para o funcionário e para o empregador, o negócio para de pé. E aí não é à toa que a gente está crescendo 3, 4 vezes ao ano.
Muito legal. Pegando esse gancho, porque aqui a gente vai, né? Uma pergunta vai emendando uma resposta, a outra pergunta. Então tá. Agora, Rafael, me fala uma coisa. Vocês têm 3 anos e meio de mercado. E como você conversou com o Pedro, começaram de cara já com uma taxa baixa, trabalhando com aquilo que seria mais benéfico tanto para as empresas quanto para os colaboradores. O diferencial é essa diversidade de benefícios, porque além do VRVA, você falou que vocês foram ampliando, né, os serviços com o tempo. Vocês acreditam que o maior diferencial da Flash é esse pool de benefícios? Então, eu acho que o maior diferencial da Flash é entender a dor de todos os usuários. Quando a Flash começou e ela teve a ideia, a primeira coisa que o Ricardo, o Pedro e o Gui foram fazer foram ouvir os RHs e ver se aquela era uma dor real. E aí eles viram que era uma dor real, porque quando você tem uma empresa que oferece um vale-refeição e o funcionário vai numa alimentação de shopping e ele consegue usar o vale-refeição em 2 restaurantes, quem está escolhendo onde comer não é o funcionário. Quem está escolhendo onde o funcionário vai comer é a empresa que detém aquela bandeira. Então, assim, era uma dor real. O maior ponto da dor real era o funcionário se sujeitar a vender R$100 por 80. Então, isso evidenciou muito. E eu acho que a Flash aprendeu falando com a RH. E aí eu estou dando um exemplo da rede aberta porque acho que é muito fácil da gente visualizar, porque todo mundo já passou por isso, mas a gente tem diversas coisas muito simples no nosso produto que ajudam muito o RH e o funcionário. Nosso cartão, por exemplo, ele é um cartão que ele não precisa ter o nome do funcionário. A gente tem um QR Code no cartão, então o funcionário desde o dia 1 ele pode ter o cartão. Por quê? A hora que o RH cadastra ele no sistema, ele coloca que o Pedro tem aquele CPF, o benefício do Pedro. No primeiro dia de trabalho do Pedro, o Pedro recebe o computador, recebe o mouse, o fone de ouvido, o mousepad e recebe o envelope da Flash. No momento em que ele abre, com o celular dele, ele baixa o nosso aplicativo, ele associa aquele cartão ao CPF dele e naquele momento o cartão dele se torna pessoal intransferível. E o que a gente faz na Flash é exatamente isso. A gente faz de tudo para entender a dor do usuário e do RH. E aí é isso para tudo. Então, se o funcionário perdeu o cartão, ele não precisa ligar para o RH e falar assim: RH, perdi o meu cartão, preciso de uma outra via, vai demorar 2, 3 semanas para receber. Não, ele entra no aplicativo, ele bloqueia o cartão, ele pede uma segunda via e ele coloca o endereço de onde ele está. Porque não necessariamente ele está em São Paulo. E ele coloca o endereço de onde ele está e em até 5 dias úteis ele recebe em qualquer lugar do Brasil. E tudo que a gente fez na Flash foi pensando exatamente nisso. Como que eu faço para priorizar a experiência de todo mundo que está envolvido? E aí, até um pouco da história da taxa, como a gente entrou desde o começo sabendo que a gente ia ter uma taxa muito menos competitiva versus os grandes players do mercado, a gente sempre olhou como que a gente consegue resolver as dores de quem está usando o cartão. Faz 2 meses e meio, a gente lançou um benefício, o cartão de despesa corporativa. Já que todo funcionário já tem um Flash, ele já tem um cartão de crédito, a gente colocou uma funcionalidade no nosso aplicativo que apertando um botão, o cartão do funcionário deixa de ser um cartão de benefício, ele se torna um cartão de despesa corporativa. E aí, quando o Pedro estiver viajando e precisar pagar um hotel, ele ativa o cartão dele, ele usa o cartão dele para pagar o hotel. Naquele momento, ele já pode tirar uma foto da nota fiscal e subir no sistema, e essa informação vai direto para o financeiro e para a contabilidade. E com isso, eu faço o Pedro usar mais o cartão da Flash, e ele deixa de ser um cartão só de benefício, ele se torna um cartão também de despesa corporativa. E ele pode virar um cartão de crédito para a empresa. A gente lançou faz um mês uma outra unidade de negócio da Flash, que é o Flash People, onde a gente pega todas as informações do funcionário e a gente faz de tudo para ter ela centralizada. Então, o RH, a gente estava falando com o RH, eles têm 7 logins e senhas e serviços diferentes que eles contratam só para fazer a gestão de funcionários. Então, por que a gente não pega a nossa plataforma e a gente usa a nossa plataforma como o lugar onde o RH vai fazer toda a informação do funcionário que ele precisa? Então, quando o funcionário está entrando na empresa, quando o funcionário ele tem o benefício dele, a gente quer integrar com folha de pagamento e a gente faz para que toda a jornada do funcionário esteja numa plataforma só, que é justamente o que a gente lançou de Flash People. Então, eu acho que o ponto é exatamente esse, é entender a dor do funcionário. Então, se for falar de diferencial da Flash, para mim o diferencial da Flash foi esse, foi sempre entender e ver como que a gente faz para otimizar a experiência para todo tipo de usuário, não só para o funcionário, mas também para o RH. A gente fez recentemente uma pesquisa onde 62% dos RHs falou que diminuiu a taxa de turnover da empresa depois que eles lançaram o Flash. A Flash começa como meio de pagamento, mas está se tornando uma plataforma de gestão de RH. A Camila perguntou, né, muito sobre os benefícios, esse tipo de coisa. E você citou muito bem a jornada, né, do colaborador e também, bem ou mal, do RH. A pergunta aqui é o seguinte: o que realmente atrai, o que realmente é um diferencial que vocês estão vendo, né, para fazer com que
a opção pela Flash seja quase irresistível. Do ponto de até porque esse como você falou, é um mercado que está em expansão, está crescendo. Então, vocês ainda estão descobrindo muita coisa, né? E, na verdade, não só descobrindo, educando também, né? Porque, no fim do dia, quando você não sabia que era livre, né? Então, você não sabe o que você pode fazer. Como é que está sendo essa jornada, assim? O que você está vendo de... Você pode contar para a gente, assim, de talvez algum dado, alguma história interessante nesse sentido? Então, eu acho assim... olhando para a jornada, nosso primeiro passo é justamente comunicar e falar que liberdade é mais do que um benefício, né? Então, assim, a gente precisa dar liberdade para todo mundo nessa equação. A gente acredita muito nisso, não só para o funcionário, como também para o RH. Então, é a liberdade, assim, para ele administrar o benefício dele, né? Então, era uma jornada muito complexa para quem olhava para o benefício para o dia a dia. Você perguntar para o RH que dá dica, provavelmente eles vão falar. É difícil, você tem que controlar o cartão chega aqui no escritório, se o pessoal está trabalhando de casa, aí você vai criar um processo para mandar para a casa do funcionário. Então, tudo que a gente faz aqui é para olhar para o benefício. E aí, pensando em diferencial, eu acho que os RHs já conhecem que existe um benefício flexível, e acho que o ponto é eles entenderem que a Flash é uma empresa que pode oferecer o benefício para eles, e a gente é uma empresa que a gente respeita tudo que existe de lei no Brasil. Então, assim, o Brasil não é fácil, é regulamentado, o RH é uma área que ela tem que ser conservadora por definição, né? Porque ela não pode tomar risco num benefício para funcionário. Imagina se o benefício não cai e todo mundo fica sem o vale-refeição no começo. A Justiça do Trabalho é super tranquila também. Exatamente. Então, assim, e aí acho que o ponto da Flash é esse. Assim, a gente tem empresas pequenas e empresas muito grandes, multinacionais, que oferecem Flash para os funcionários. O passo que a gente está hoje é justamente mostrar para o RH que não só a gente consegue oferecer um benefício que é válido para todos os funcionários em todo o Brasil. A gente faz tudo o que está escrito na lei para dar segurança para ele, e a gente consegue ajudar ele na hora de comprovar a utilização do benefício. Rafael, em uma entrevista à CNN, você disse: a pandemia mostrou às empresas a necessidade de cuidar do funcionário para além do ambiente de trabalho. E aí, né, como você disse, que o carro-chefe são as categorias, né? A categoria de alimentação e refeição. E como que você enxerga a entrega, o crescimento pelas outras categorias? Tudo bem que a Flash tem 3 anos e meio, mas pós-pandemia cresceu bastante também o interesse por cuidar mais do colaborador, por trazer dentro do benefício flexível saúde, bem-estar. Como que vem sendo essa ampliação? Eu achei legal que você já comentou, né? Vocês têm grandes e pequenas empresas. Não é questão de porte, achei questão de visão. Né? Como que está esse crescimento das outras categorias? Não, o que a gente vê é que o vale-refeição e o vale-alimentação acabam sendo a porta de entrada porque quase toda empresa oferece para o funcionário. Mas aí, quando as empresas começam a entender que ela consegue ter outros benefícios, que esse benefício, ela consegue reportar essa informação, no caso de uma fiscalização, ou ela consegue garantir a utilização do benefício, isso acaba fazendo com que a empresa coloque outros benefícios. Então, vou dar um exemplo aqui, que é algo que a gente desenvolveu na pandemia, e a pandemia mudou muito o hábito das empresas, que é o auxílio home office. Então, assim, dentro da Flash, o RH, existem empresas hoje no Brasil que ainda pagam em folha para o funcionário. E aí dão um dinheiro mensal para o funcionário para ele pagar a internet da casa dele, para ele comprar um microfone, para ele comprar um fone de ouvido, para ele comprar uma cadeira. Porque é ergonomia, né? É responsabilidade do empregador oferecer ergonomia para o funcionário. Se ele trabalha da casa dele, o empregador deveria oferecer para ele uma estação de trabalho que seja condizente à atividade que ele exerce. A gente lançou, durante a pandemia, o auxílio home office, onde é um valor que a empresa destina para o funcionário e a gente consegue garantir para a empresa que o funcionário está utilizando esse produto para atividades de home office. Então, ele vai usar aquilo para pagar uma conta de utilidade, ele vai usar aquilo para pagar móvel de escritório ou material de papelaria. E aí, de novo, a gente mostra para o RH que o funcionário utilizou da maneira correta. Se a empresa já oferece o auxílio home office e paga em folha, ela tem hoje um risco, porque ela não consegue comprovar a utilização. No momento em que ela contrata a Flash, ela consegue comprovar a utilização. Então, quando eu falo da revolução do RH, é isso, né? A gente via muito, num momento fabril, os benefícios das empresas eram ter um refeitório. Aí depois veio aquele cenário de empresas de tecnologia, onde ela não tem um escritório, ela tem um campus
com um refeitório que tem um chefe famoso, com sala de descanso, com videogame. Hoje, num cenário híbrido, que o funcionário não quer ir mais todo dia, ficar o dia inteiro naquele espaço, o que a gente entende é isso. É que a empresa ela oferece benefícios onde o funcionário ele adequa os benefícios à necessidade dele. E aí, se ele está na Vila Olímpia, ele quer usar o Vale Refeição para ir no restaurante, e se ele está na casa dele, ele pode usar aquele restaurante pequenininho, que talvez não aceite Vale Refeição, ou, se a legislação permitir, se o acordo sindical permitir, ele pode usar aquele valor para ir num mercado e ele escolhe se ele vai comer o arroz cozido ou cru. Perfeito. É interessante, né, você falar muito do o que era o benefício numa economia industrial e agora que a gente está numa economia de serviços e tecnologia, o que passou a ser visto como benefício, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que isso é, digamos assim, um processo que está em evolução, ainda muito recente, né? Mas que era até praticamente inevitável, né? Demorou um pouco para vir, é claro, né? Considerando que desde 2011, por causa da interoperabilidade que você falou, dava para fazer. Mas queria te fazer duas perguntas. Uma é, existe alguma coisa similar a isso em algum outro país do mundo? Ou isso é a outra jabuticaba brasileira? E a segunda é, o que é o futuro desse mercado? Assim, o que é o futuro desse benefício para o trabalhador? Vamos lá. Primeira pergunta, se existem outros países, né? México e França são países que você tem uma cultura de benefícios. Nos Estados Unidos está se criando um pouco dessa cultura exatamente por essa mudança de hábito, né? Então, você tinha aquele campus gigante que todo mundo ia trabalhar lá, e agora você tem empresas que estão adotando a opção de trabalhar de casa primeiro e, se necessário, o funcionário vai para o escritório. Então, você acaba criando uma política de oferecer benefícios. O que a gente acredita é que o próximo passo é esse, e o que a gente acha que é o próximo passo de benefícios é um produto que a gente lançou no ano passado que chama Flashpoints. E aí, qual que é a parte que eu acho mais legal de Flashpoints? Flashpoints é quando a gente coloca os benefícios não seguráveis e seguráveis, sempre respeitando a política da empresa, então isso é bom lembrar, mas a gente deixa que cada funcionário monte a sua carteira de benefícios. E aí o funcionário, ele escolhe como que ele vai gastar o benefício. Porque não necessariamente, porque você é diretor e a Camila é diretora, que os benefícios de vocês têm que ser diferentes. As necessidades de vocês podem ser diferentes. E aí, cada funcionário ele tem uma janela no ano e ele escolhe se ele quer fazer um upgrade ou um downgrade do plano de saúde, se ele quer colocar um dependente no plano de saúde ou não, ou se ele quer fazer... Imagina que você é casado, você tem um plano de saúde melhor com o seu cônjuge e você decide fazer um downgrade e pegar um valor aqui e colocar esse valor para ter um plano odontológico. E cada funcionário começa a montar a sua própria carteira de benefícios. Para mim, essa é a evolução de benefícios, onde o RH ele para de precisar ficar pensando em um benefício para cada nível hierárquico da organização e cada funcionário consegue montar a sua própria carteira de benefícios. E aí, se você quer gastar mais com refeição, você aumenta o valor do seu VR. Se a Camila vai gastar mais com mobilidade, ela aumenta o valor do auxílio mobilidade dela. E o mais legal de tudo é que tudo que não é segurável, o funcionário ele pode mudar mensalmente. Então, esse mês... Quando você fala não segurável, quer dizer o quê? Não segurável são esses benefícios que eu falei para você. É tudo que não tem uma apólice de seguro por trás. Porque quando a empresa contrata um plano de saúde, ela tem uma apólice de seguro e o plano de saúde ele foi orçado para a empresa com aquele perfil. Quando ela vai contratar um produto de pontos, o primeiro passo da empresa é avisar para a corretora. Falar assim, eu vou ter um produto flexível para os meus funcionários, eu vou desenhar aqui uma política de flexibilidade. Assim, eu nunca vi uma empresa que tem plano de saúde virar para o funcionário e falar assim, você pode ficar sem plano de saúde e usar esse valor todo para colocar em benefício. Quase sempre você tem alguns limites que as empresas colocam. Pode fazer downgrade de um plano, upgrade de um plano. São diversas coisas que a gente monta, então a gente tem que montar isso junto com o RH, mas quando eu falo de não seguráveis é isso, é tudo que não tem uma apólice associada. E o mais legal de não ter a apólice associada é que cada funcionário faz a gestão do seu próprio benefício.
Então, se agora em dezembro eu vou muito pouco para o escritório, porque meus filhos vão ficar em casa, e eu tinha um valor alto que eu usava de mobilidade, eu posso baixar o valor de mobilidade e colocar um valor maior no meu vale-refeição. Ou eu posso colocar um valor maior no meu auxílio home office, porque eu vou ter que fazer um upgrade na internet da minha casa. Então, tudo isso eu consigo, como funcionário, moldar a cesta de benefícios para a minha necessidade. E conforme a minha necessidade for mudando, eu, enquanto funcionário, eu vou mudando a minha carteira de benefícios. Você consegue trazer algum case interessante? Porque eu fiquei curiosa que você comentou o VR, o VA, né? Sempre foi o principal. Os benefícios hoje em dia é conhecido, né? Principalmente pelo VR e pelo VA. Mas a Flash veio chegando. Sem dúvida, durante a pandemia, muitas empresas começaram a enxergar o benefício de home office como a porta de entrada, né? Vocês têm muitos casos de clientes que entraram pela porta, né, de home office, e quando foi conhecendo, entendendo a seriedade, tudo que você comentou aqui com a gente, de que vocês trabalham ali lado a lado, né, tudo regulamentado, bonitinho, vocês conseguiram converter esses clientes também ao benefício completo, né, com VR, com VA. Conta pra gente algum case aí que depois de entender como funciona, você conseguiu migrar uma carteira toda. Legal. Eu acho que a gente tem alguns cases assim, que eu posso citar. E aí, então, eu vou citar cases que foram até a parte de pontos, tá? Que eu acho que para mim é... A fronteira. Exatamente, a fronteira. Pontos, a gente começou desenhando isso por um pedido do Banco Neon. Então, assim, o Banco Neon hoje tem pontos para os funcionários. Os funcionários, eles têm autonomia. De novo, sempre respeitando regras sindicais, toda a parte de regulamentação. Mas os funcionários eles têm autonomia para montar benefícios. E acho que o mais legal é que os funcionários começaram a criar benefícios próprios. Então, juntou o pessoal que queria jogar bola, eles juntaram 10, 12 pessoas, cada um colocou R$50, e aí você tem esse valor que vai para o Society, e aí os funcionários começam a usar o Society como um benefício, que é um benefício que não existia na empresa. Então, acho que para mim é um exemplo extremo. Outro que eu achei bem interessante a implementação foi o Grupo Soma. Então, assim, é uma empresa de varejo, que é uma empresa que normalmente oferece pouco benefício, e o Grupo Soma hoje tem pontos para os funcionários. E aí os funcionários eles têm uma flexibilidade muito maior, porque a questão de rede para eles era muito importante, porque você está falando de varejo, são mais de 200 lojas no Brasil, então assim, e você tem complexidades sindicais que são muito grandes, né? O sindicato de varejo é um sindicato que é municipal. Eu já trabalhei com esse mercado, o benefício da vendedora de Niterói é diferente do benefício da vendedora do Rio de Janeiro. Então, para o RH, é uma complexidade muito grande. Então, acho que são dois cases interessantes. Uma de uma empresa de varejo, o que eu gosto muito do Grupo Soma é porque é uma empresa que não se espera que seja tão flexível em benefícios e oferece esse tipo de benefícios para os funcionários. E acho que do Banco Neon é assim, a gente construiu com eles. A parte de pontos começou como um pedido deles para a Flash e a gente construiu um produto que a gente ficou, nossa, ficou tão legal isso aqui que dá para aplicar. Exatamente. E a gente está implementando agora com empresas de setores diferentes, assim, tem empresa de logística colocando pontos porque o funcionário roda o Brasil inteiro e ele precisa dessa pulverização. Então, assim, está desenvolvendo muito. Acho que são cases interessantes. Uma empresa de tecnologia que é super focada em funcionários e a outra é varejo, que as pessoas não esperam que seja tão flexível aí quando você fala em benefícios. Muito bom, Rafael. Esse foi nosso bate-papo sobre benefícios flexíveis com a Flash. E como sempre, foi muito bom conhecer mais sobre o segmento e sobre essa empresa que vem forte no mercado, promovendo a liberdade de escolha entre empresas e colaboradores. Rafael, muito obrigada por participar conosco e já fica o convite para que você venha contar novidades em 2023. Obrigado pelo convite, Camila, Pedro e Marcela também, online. Obrigado pelo convite. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho desse mercado. Acho que tem muito ainda para acontecer. A Flash está só começando. Quem quiser conhecer mais sobre a Flash, entre em contato com a gente. Se o seu empregador não oferece Flash, pede para o RH. Todo RH que conhece Flash adora o produto. A gente está aqui justamente para mudar esse mercado e colocar o RH e o colaborador no centro do cenário de benefícios. Então é isso, obrigado. Quem quiser seguir a Flash também, meu Flash no Instagram, a gente tem nossa página no LinkedIn. Se quiser me seguir, é Rafael Maia no LinkedIn. Obrigado, espero estar aqui de novo em 23, então. Vamos lá. Obrigado, Rafael.